Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto, sobre o século XIX. Vamos ver as repercussões a partir da nossa aula anterior. Vou usar o módulo até para poder não ficar distante, das revoluções liberais que vocês vão precisar dominar, como objeto de conteúdo. Então dessa vez eu vou usar o módulo de vocês para mostrar exatamente em que ponto nós estamos e de que forma você pode melhorar e aperfeiçoar os seus estudos. Lembrar vocês, que na aula passada nós falamos de toda aquela conjuntura da passagem de Napoleão ao poder. Vimos, como Napoleão havia dominado grande parte da Europa, de que forma ele bagunçou o mapa europeu, no bom sentido ou no mau sentido, depende do lado. De Napoleão foi do bom sentido. E vimos que, após derrotas decisivas de Napoleão, toda a conjuntura se altera. Napoleão perdeu a Batalha da Rússia, Napoleão perdeu a Batalha das Nações, foi exilado em Elba, foge novamente, retorna para a França para um breve período de governo, que nós chamamos de governo de 100 dias, e depois ele é derrotado em definitivo em Waterloo e exilado em definitivo em Santa Helena, onde fica até morrer. E aí se estabelece aquilo que nós chamamos de Congresso de Viena. E eu falei na aula passada a importância que o Congresso de Viena tem para esse século XIX. Acreditem, levem a sério, o Congresso de Viena ele não é só importante para o século XIX, como ele explica também grande parte dos acontecimentos do século XX. A Primeira Guerra e, por conseguinte, a Segunda Guerra Mundial estão interligados com decisões tomadas neste Congresso. Então, este aqui é o primeiro dos pontos que está no módulo, na qual você pode dizer que ela é fundamental para você entender os eventos que virão no ano seguinte. E aí eu falo no ano seguinte, na segunda série, quando a gente estiver estudando na segunda série, os processos de unificação da Itália e da Alemanha, os processos de imperialismo e Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai precisar lembrar daquilo que está no Congresso de Viena. E aí a gente tinha estabelecido aqui exatamente os 3 princípios norteadores desse Congresso. O princípio de legitimidade, ou seja, as antigas dinastias voltariam para os seus respectivos tronos, reis que haviam sido depostos por Napoleão e que agora vão voltar para as suas antigas coroas. Ou seja, é um processo que na língua portuguesa a gente chama de reentronamento. A gente está reentronando, colocando no trono de volta líderes europeus que haviam sido depostos por Napoleão. O segundo princípio importante é o chamado princípio da restauração. Ou seja, era preciso restaurar os territórios que haviam sido tomados, devolver aos seus respectivos donos, fazendo com que o mapa europeu retornasse para o período anterior à Revolução Francesa. E isso não vai acontecer. A gente vai ver já novamente o mapa, só para referendar. E o terceiro princípio, que é o princípio do equilíbrio. Ou seja, manter as nações absolutistas organizadas para evitar que levantes liberais acontecessem e, se acontecessem, serem combatidos, para que a partir daí a Europa pudesse manter a sua estabilidade, o seu equilíbrio político. Por isso, esse congresso em Viena, ele foi organizado e reuniu os principais nomes aí da Europa: a Áustria, a Prússia, a Rússia e a própria França. Lembrar que a França participa desse congresso principalmente porque ela foi a autora de toda essa bagunça. Então era preciso desfazer o que os franceses haviam feito e estabelecer essa nova roupagem para a Europa pós Napoleão Bonaparte. Vimos que o mapa europeu ele se transforma, vamos diminuir aqui um pouquinho, só para a gente relembrar. Vimos na aula passada que o equilíbrio não foi mantido. Por que não foi mantido? Porque a Itália anexou territórios, porque o Império Austríaco anexou territórios que pertenciam à Itália, ou seja, bagunçou o processo, porque a Rússia invadiu o Grande Ducado de Varsóvia e anexou esse território, que será lá no futuro a Polônia, aos seus domínios,
né, e por que não, a Sardenha foi tomada da França. Então, na verdade, o que aconteceu no mapa foi que as nações vencedoras e organizadoras do tratado tiraram foi benefícios desse processo. E as decisões tomadas por eles vão acabar fazendo com que, lá na frente, nós tenhamos muitos problemas. Aí vai ficar a pitadinha da curiosidade para depois. Tá joia? Então, o mapa foi redefinido, mas ele não volta, esse é o primeiro ponto importante, para o período anterior à Revolução Francesa, porque o próprio equilíbrio não foi respeitado pelas nações que participaram do Congresso de Viena. Beleza. E fechamos nossa aula passada falando da necessidade que o czar da Rússia, Alexandre I, determinou de que era preciso formar uma coalizão, um exército de coalizão entre Prússia, Rússia e Áustria, para que, se aparecessem movimentos liberais, se aparecessem movimentos de tentativas de independências, não só na Europa, mas também na América, a Santa Aliança intervisse no processo e fizesse com que essas rebeliões, essas revoluções fossem sufocadas. Elas deixaram de acontecer? Não. Nós vamos ver exatamente nessa aula. Muitas foram sufocadas? Sim. Mas transformações também foram feitas e muito importantes dentro desse processo. Por que Prússia, Rússia e Áustria? Porque eram 3 nações absolutistas. Porque a Inglaterra não entrou na Santa Aliança. Porque a Inglaterra já não era absoluta desde a Revolução Gloriosa, era um país que defendia ideias liberais e estava, sim, interessada que países latino-americanos se tornassem independentes, porque à medida que eles se tornassem independentes, deixavam de ser colônias dessas potências e a Inglaterra poderia tirar ganhos comerciais com isso. Por isso forma-se a Tríplice Aliança, né, que depois a Inglaterra só vai entrar na Quádrupla Aliança, mas por motivos comerciais, para manter a estabilidade dentro do processo. E eu disse a vocês na aula passada, ela acaba virando Quíntupla Aliança, quando a França também entra dentro do jogo, mas é um jogo comercial, né, principalmente, embora a França depois, porque tinha um governo absolutista, né, vai manter a linha junto com a Prússia, a Rússia e a Áustria, mas você não pode esquecer que a Inglaterra, pelo fato de já ser liberal e não defender ideias absolutistas, só entrou no chamado Concerto Europeu, né, na ideia de concerto de valsa de Viena, por razões econômicas. Beleza? Então a gente vai ter, dentro dessa visão, a formação da tripla aliança, quádrupla e quíntupla, né, com o objetivo de impedir essas revoltas liberais. E o que é que preocupava tanto na América esses homens, esses grandes líderes europeus? Preocupava um negocinho chamado Doutrina Monroe, de 1823. Né? Os americanos, através do seu presidente James Monroe, havia decidido que os Estados Unidos, já independente e já crescendo territorialmente, nós já estudamos os Estados Unidos, vimos que os Estados Unidos ampliaram muito seu território em direção ao oeste, estavam se industrializando e em breve estariam competindo com a Inglaterra e outros países na segunda Revolução Industrial. Veja como é importante que os conteúdos estejam conectados. Né? Nós temos a ideia americana de a América para os americanos, ou seja, os Estados Unidos estariam dispostos a apoiar todo país que, porventura, declarasse sua independência no continente contra nações europeias. Então isso era uma preocupação para esses grandes países? Sim, porque eles perderiam colônias, principalmente Espanha e Portugal, que dominavam praticamente o continente americano. Se você levar em consideração que a América, né, do Norte é formada por Estados Unidos, já independente, e posteriormente o Canadá vai se tornar independente da França e da Inglaterra, né, o restante da América é controlado ou pela Espanha, em sua grande maioria do território, ou por Portugal, que no caso o Brasil, sua colônia americana. Então a doutrina Monroe, ela trazia muita preocupação para esses grandes líderes e precisava ser combatida. Eles vão conseguir? Não. Mas a gente vai ver isso em outra aula, com o processo de independência da América, certo? Que a gente vai organizar direitinho. Mas por hora, vamos entender
como foi que começaram essas revoluções liberais, por onde elas começaram e como isso acabou sendo de início sufocado, mas só fez estimular que novos levantes novamente aconteciam. E tudo começa pela Espanha, o primeiro país a apresentar uma revolução liberal. Ora, mas por que a Espanha? Veja que a Espanha havia sido invadida por Napoleão. Napoleão tinha colocado o irmão dele como imperador. Era um sonho do irmão ser imperador de alguma coisa. Ele botou o irmão como imperador da Espanha. E quando houve a derrota napoleônica, e a Espanha conseguiu de novo se restabelecer como uma nação livre, e foi inclusive antes do Congresso de Viena, em 1812, os espanhóis não aceitavam mais que o rei da Espanha governasse de maneira absolutista. Olha aí o resquício da passagem de Napoleão pelo poder. E aí fizeram ele jurar uma Constituição, que é a Constituição de 1812, né, quando a França ainda dominava a Espanha, né, e aí o rei Fernando, até como forma de se garantir no poder e evitar uma instabilidade, de início ele até aceita a Constituição, mas quando ele se efetiva de fato no poder, que ele coloca as tropas em ordem do exército espanhol, ele simplesmente ignora essa Constituição e restaura uma série de privilégios que eram aqueles antigos da nobreza, do clero, de não pagar impostos, suspende grande parte das medidas liberais, e tudo isso fez com que os espanhóis, em 1820, dessem início na cidade de Cádiz, né, e se estendendo depois por uma parte do país, um levante militar para derrubar o rei da Espanha. Por que a revolta não deu certo? Aí vai a eficiência. Primeira vez, a Santa Aliança, formada no Congresso de Viena, ele vai e pede ajuda à Santa Aliança e faz com que, certo, a Santa Aliança entre na Espanha, sufoque os rebeldes e coloque o trono na mão de Fernando VII. Ou seja, aqui na Espanha acontece o primeiro dos movimentos liberais. Qual foi o segundo? E aí eu estou usando o modo que vai ficar mais fácil para você estudar. Embora a gente vá fazer depois, na parte ao vivo da aula, né, o processo de desenvolvimento desse conteúdo, formando um esquemazinho para vocês. Né? Em Nápoles era uma região que pertencia à Sicília. Quando veio a dissolução das tropas napoleônicas, Nápoles quis se tornar independente. O rei das duas Sicílias, Fernando IV, não aceitou e disse, olha, a gente não vai aceitar. Isso vai fazer com que, novamente, o exército da Santa Aliança entre em ação, entre na Itália, no sul da Itália, para sufocar o movimento, mas deixou em Nápoles e depois, posteriormente, em toda a Itália, uma sociedade formada por membros napolitanos que vão ser importantes para o desenvolvimento de uma teoria que vai pedir a unificação da Itália. Eles diziam que Nápoles, a Sicília, Lombardia, Piemont, Toscana, Módena, nunca seriam grandes reinos se eles não se conscientizassem de que a Itália era muito mais forte se ela estivesse unida. Então o movimento dos Carbonários, né, vai ser o primeiro dos movimentos que vai defender, além de reformas liberais, defender também a unificação da Itália. É importante que se diga que, por enquanto, rebelião na Espanha e rebelião em Nápoles, certo? O Congresso de Viena agiu e o exército da Santa Aliança conseguiu, por enquanto, sufocar os dois movimentos. O terceiro que vai acontecer é na Grécia. Aqui não teve boquinha. A Grécia pertencia à Turquia, ao Império Turco Otomano. E quando houve, né, a queda de Napoleão, os gregos literalmente deram início a um processo de independência. Na verdade, eles não queriam independência à Áustria, à Prússia, eles pertenciam ao Império Turco Otomano e vão declarar essa independência. Né? A partir do momento que eles declararam a independência, o Império Turco não vai aceitar, vai mandar seus exércitos, né, para tentar impedir o processo de revolução. O Império Turco Otomano pede ajuda à Santa Aliança, certo? Só que a Santa Aliança não consegue impedir nem a independência da Grécia, certo? E nem consegue também fortalecer uma aliança com o Império Turco Otomano. Resultado, até porque os turcos, como eram muçulmanos, aí a Santa Aliança ficou ali meio
né, enfraquecida, sem coragem de entrar decisivamente no conflito. E acontece que, certo, em 1829, o Império Turco, depois de várias derrotas militares, acabou assegurando, certo, a independência da Grécia. Então, o primeiro movimento liberal que deu certo na Europa, ele ocorre dentro da Grécia, quando ela se livra do Império Turco Otomano e também reage e consegue impedir o seu enfraquecimento pela Santa Aliança. Tá joia? Então aqui a Grécia tem os seus destaques. Outra questão importante vai para Portugal. Vou para Portugal aqui para a gente fechar essa aula. Os Estados Germânicos é outra história. Vocês sabem que o rei de Portugal, o Dom João VI, né, depois da morte de Dona Maria I em 1816, ele já era rei de Portugal, o Brasil era Reino Unido português, só que quando acaba a guerra e o Congresso acontece, eles pedem que o rei de Portugal volte para casa. Só que o rei estava estabelecido aqui no Brasil, estava com toda a estrutura criada, não era interesse de Dom João voltar para canto nenhum. Resultado da brincadeira. Isso vai acabar fazendo com que o rei, Dom João, não retorne, eleve o Brasil à categoria do Reino Unido e aqui ainda permaneça até 1821. E por que ele teve que ir embora? Porque as ideias liberais ferviam dentro de Portugal. E aí estoura em 1820 uma revolução chamada de Revolução do Porto. Essa revolução ela é importante porque a burguesia portuguesa não admitia que o rei deixasse Portugal de mão e permanecesse governando dentro de uma colônia. Então eles exigem que o rei de Portugal retorne para casa. Enquanto o rei está retornando do Brasil para Portugal e deixando Pedro de Alcântara como príncipe aqui no Brasil, a Revolução do Porto consegue elaborar uma Constituição, ou seja, Dom João não vai voltar para Portugal para ter poderes absolutos, ele vai voltar para Portugal para ser rei, mas obedecendo a uma Constituição, e essa Constituição, quando Dom João chegou em Portugal, em 1821, ela já estava pronta e ele teve que jurar obediência a essa carta. Resultado, Portugal agora não tinha mais uma monarquia absolutista, Portugal tinha agora um déspota esclarecido, né, um rei que obedecia às leis constitucionais, e isso vai impactar diretamente sobre a história do Brasil. Por quê? Porque quando ele chega, jura a Constituição e assume o trono de Portugal, a corte de Portugal exige que Dom João recolonize o Brasil. O Brasil deveria voltar a ser colônia, ou seja, deveria deixar de ser Reino Unido e voltar a pertencer como simples colônia de Portugal, obedecendo às leis portuguesas, sem poder fazer mais comércio com ninguém fora Portugal e retrocedendo literalmente na história. Isso vai ser aceito aqui no Brasil? Não. É por esta razão que você, quando estuda a independência do Brasil, precisa saber que, graças à Revolução do Porto, graças ao retorno de Dom João e à decisão dessa revolução de recolonizar o Brasil, é que Pedro I aqui consegue encontrar as condições para se aliar à elite brasileira da época, formada por latifundiários, e dizer, olha, a gente não vai aceitar virar colônia novamente de Portugal. Se eles não nos querem como Reino Unido, nós nos tornaremos independentes. E assim o Brasil vai declarar a sua independência e temos então, certo, o Congresso de Viena e os seus efeitos posteriores também impactando dentro da nossa história do Brasil. Beleza? Então, só para fechar, Portugal, graças ao Congresso, obrigou o rei a voltar e isso impacta no Brasil. A Grécia aproveita o momento de enfraquecimento das nações depois do Congresso de Viena, declara sua independência em relação ao Império Turco Otomano e a Santa Aliança não consegue impedir. Outros movimentos haviam acontecido anteriormente, sim, na Espanha, primeiro que em todos os países da Europa, e em Nápoles. Esses movimentos foram bem-sucedidos? Não, eles fracassaram, mas mostraram que as ideias liberais estavam vivos e que foi fundamental a participação da Santa Aliança para que esses movimentos deixassem de existir. Continuaremos na nossa próxima aula.